E aí, galera, tudo bem com vocês? Carolzinha na área para mais um podcast aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre The Acolyte, episódios 4, 5 e 6. Se você não viu o episódio anterior, nós falamos sobre o começo da temporada, né? O episódio 1, o 2 e o 3. E eu não estou aqui sozinha, eu estou com uma equipe muito profissional aqui, profícia em Star Wars. E aí galera, tudo bem? Aqui é o Pedro do canal Velho Kenobi, o canal que mais foge de problemas imperiais, né, de Tatooine. E muito bom ver essa galera aqui mais uma vez, né, pela primeira vez aqui no podcast da Carol. Vamos falar, né, dessa série aí que eu gostaria de estar muito mais animado, mas não me convenceu ainda. Mas eu espero que a gente possa se surpreender até o final dela. Seja muito bem-vindo, Pedro. Espero que seja a primeira de várias, né? Valeu. E aí, pessoal, sem crise? Feliz aí de voltar para comentar aí mais 3 episódios da série. Obrigado, Carol, pelo convite aí. Prazer rever aí o Pedro novamente. E o TK também, né, meu amigo. E todo mundo aí que tá acompanhando aí a cobertura da série aqui no podcast da Carol. Hello there! Saudações estrelinhas da Carol que está ouvindo a gente. Sejam muito bem-vindos aí ao podcast da Carol. Eu sou o Thiago Kenobi e mais uma vez agradecendo aí, Carol, pelo convite. Tamo junto. Desculpa um pouquinho o atraso, mas vamos que vamos. E vamos falar dessa série que é maravilhosa e quem falar contra tá errado. É isso aí, tem que ter esse espírito de fã mesmo, porque hoje em dia tá complicado, né? A gente precisa mostrar que ainda existem fãs de Star Wars que realmente gostam de Star Wars, apesar dos seus defeitos, apesar das suas questões aí, cada um tem a sua opinião pessoal em relação à série, não só a The Acolyte, mas as outras séries de Star Wars, mas o importante é a gente saber debater elas sem precisar cair no ódio gratuito, né? E é por isso que estamos aqui, galera. Nós vamos debater um pouco sobre os episódios 4, 5 e 6. E para a gente começar aqui, dar início ao nosso debate, eu quero saber de cada um o que vocês acharam desses últimos episódios. Eu acho que foram episódios que trouxeram um misto de sentimentos, porque a gente tem o quarto episódio que estabelece ali uma tensão pré-combate, né? É um episódio ali um pouquinho mais agitado, que eles estão indo atrás do Kelnaka, e aí quando eles chegam na floresta, eles encontram o temível Sith, se assim eu posso chamar, porque até então a gente não tem total certeza, né, 100% de certeza, não temos ele se afirmando como Sith, e também não temos o nome Darth ainda, mas até a segunda ordem eu vou chamar o Stranger de Sith. Aí a gente tem o episódio 5, que finalmente vem o combate entre o grande vilão da série e os Jedi. Um combate assim que, enfim, de cair o queixo, porque eu amei, principalmente pela vibe prequel. E aí a gente tem o sexto episódio, que é um episódio mais calmo, né, mais paradão, um pouco mais reflexivo, mais focado ali no desenvolvimento das relações das gêmeas com os personagens Sol e o Kimir, né? Enfim, em geral, galera, o que vocês acharam? Em primeiro lugar, a série ela demorou muito a me conquistar, né? Nos primeiros episódios. Ela tem um potencial muito grande. Eu acho que o grande problema da série ela fica repetindo muito nos argumentos. A gente tem que ser lembrado a todo momento, em todos os episódios, principalmente nesses últimos, do que as gêmeas estão se propondo a fazer, do que os Jedi estão fazendo. Tudo bem que ela tem uma linguagem muito mais infanto-juvenil, não é Endor, né? E esses 2 episódios aí foram muito melhores. Eu acho que eles acertaram um pouco mais no ritmo. Porém, a série peca muito até o momento nas transições de cena, nos cortes. Parece que sempre vai entrar um reclame do Plim Plim do nada, sabe? Uma propaganda de sabão. Você fala, acabou assim do nada? É muito anticlimático.
muitas vezes isso daí te tira muito da cena, muito dos momentos que você deveria ter deixado um pouquinho mais ali. Tudo bem que, assim, Star Wars nunca teve aquelas transições profissionais, né? Meio uma coisa meio PowerPoint, é muito característico Movie de Star Maker. Wars. É, exatamente. Mas a série, ela não soube explorar muito os pontos fortes que poderiam ter. Por exemplo, a parte da floresta. Poderia muito ter utilizado ali o arquétipo ali do lado negro, sabe? Como se fosse aquela floresta do predador, sabe? Que cada um vai sendo destruído, vai sumindo. E os Jedi que não estão vendo, nunca presenciaram o lado negro, provavelmente só o Mestre Sol. Imagina só, eles ficaram aterrorizados no episódio da luta. Imagina se eles entrassem naquela floresta sem entender o que está acontecendo. Eles pressentirem o lado negro como se fosse aquela caverna de Dagobah. Então, assim, aí ia ser completamente aterrorizante. Eles simplesmente deixaram passar uma grande oportunidade e ficaram lá nos besouros, né? Naqueles bichos lá. E assim, poxa, poderia ter sido muito mais trabalhado isso. E é uma série que tem um bom orçamento. Acho que 10 milhões a mais do que o Obi-Wan, sabe? Então, assim, não foi muito bem utilizado. Talvez utilizaram mais para as lutas. Poxa, a parte das lutas é sensacional, é nível prequels, inclusive até no YouTube você acha, né, um remix aí, colocaram Duel of the Fates pra tocar atrás, e óbvio que todo mundo vibra, e me bate uma tristeza porque era o que eu esperava da luta, né, do Mace Windu com o Palpatine, mas infelizmente o George Lucas decidiu colocar o senhorzinho, né, Ian McDiarmid pra fazer toda a coreografia, aí não deu certo, sabe? Mas o jeito que o Kimir luta eu achei sensacional. Ele é uma vibe meio Kylo Ren, só que muito mais polida e muito mais gostosa de se ver, né? Se movimentando. É muito mais. Você está falando com relação ao que aparece no último episódio? Por isso você está falando que está muito mais gostoso de ver? Não, isso não. Não, isso não. Isso daí eu não posso dizer. A Carol que pode dizer. Isso daí eu não sei, não. Isso daí eu não concordo com nada daquele episódio. A gente sabe que o Kimir ele manteve uma dieta muito mais à risca do que o Kylo Ren, né? Eu acho que ali, pós-império, não tinha muita proteína ali, mas o Kimir tava ali no auge, né? Proteína, regradinho. Então, com certeza, tem um Mestre Sith por trás. O cara tá naquele shape ali porque tem um Mestre Sith por trás dele, ó. Você tem que manter aí as coisas em dia, porque os Jedi estão por aí, estão em alta ainda, sabe? Aí sim. E antes de eu passar pro Sam, eu só quero fazer um comentário nisso que o Pedro falou dos cortes, né, da série. Eu acho que isso é um problema das séries do Disney Plus, porque eu sempre uso Percy Jackson aqui como exemplo, porque eu vejo que os mesmos problemas que eu vi em Percy Jackson, eu vejo numa séries de Star Wars. E Percy Jackson também teve esse problema de corte. E era exatamente isso, Pedro. Parecia que acontecia um corte e ia ter aparecer um comercial da TV. Não parecia assim que você estava assistindo uma série de streaming. Parecia que você estava assistindo uma série de TV que do nada ia cortar o episódio no meio e começar a passar um comercial. Então, não sei, tô suspeitando que o Disney Plus tá meio confuso assim nessa questão de cortes. Mas enfim. Eu acho que eles têm falhado um pouco na questão ali, pra mim, onde pegou mais, foi na questão do desenvolvimento ali da Osha e da May. Do episódio 5, né, que é onde é um episódio, a maior parte preenchido pela luta, né, que foi muito bem coreografada, muito bem executada. Acho que não tem defeitos ali pra apontar. Acho que tudo que eles fizeram ali foi espetacular. Mas ao mesmo tempo, né, os problemas ali de roteiro e diálogo, que eu acho que é onde tá pecando mais, eles ainda aparecem, né? Quando você dá aquele respiro ali das cenas de luta, você vê um pouquinho ali que as meninas ficaram um pouco perdidas ali, né? Tanto no episódio 4, né?
quanto no 5, que é na luta de fato. Acho que essa questão de eles não desenvolverem assim, exatamente para onde as meninas estão indo, ficar repetindo ali pra gente toda hora que uma tá numa missão e a outra tá fazendo outra coisa. E muitas vezes você muda totalmente o rumo delas, só que 5 minutos depois você vira de novo, sabe? Você muda de novo o rumo, né? Desfaz o que foi estabelecido ali 5 minutos atrás. Então, pra mim, eu perdi um pouco ali da curiosidade em saber das duas, sabe? Apesar que no 6º episódio, eu acho que eles melhoraram bastante ali a questão do Kimir com a Osha. Eu acho que os diálogos já apresentaram uma melhora ali nesse núcleo. O Kimir, acho que roubou a série, assim, né? Desde o episódio 5 ali, quando ele se revela o nosso estranho, né? Mas quando a gente olha para o núcleo da Mei com o Sol, eu acho que eles perderam um tempo que já tá escasso. A gente já tá com 6 episódios lançados, só faltam 2. O próximo a gente sabe que ou vai ser flashback o episódio todo ou boa parte dele. Então sobra um episódio para você fechar as coisas, né? E a julgar pelo que o pessoal já desenvolveu, eu não sei se vai valer a pena, sabe? No final ali, se vai dar tempo de fechar as pontas e de entregar alguma coisa realmente. Nossa, isso aqui foi satisfatório. Como um thriller de mistério, eles acabaram resolvendo muitas coisas nos 2 primeiros episódios. O 3º foi flashback, então eles abriram um outro mistério ali. E agora a última coisa que falta revelar é o que aconteceu naquela noite em Brendok, 16 anos atrás. E que eu tô me apegando muito assim a isso. Eu já tava achando que esse seria o mistério maior da série. Eu tô me agarrando a ele ali pra falar, nossa, ó, isso aqui foi muito legal. Eu acho que nas outras partes eles pecaram um pouco, né? Isso acabou diminuindo assim, né, o meu hype, a minha expectativa pra série. Até o 3º ali, que foi introdutório, eu tava curtindo, tava querendo saber o que ia acontecer depois. Mas acho que esses problemas de desenvolvimento acabaram me tirando um pouquinho, sabe? Aquele gás que eu tinha no início, sabe? Mas eu quero saber o que vai acontecer, né? Só faltam 2 episódios. O próximo vai ser de flashback. E eu tô querendo muito saber o que aconteceu aí nessa noite em Brendok. Acho que esse é o grande mistério da série de fato. Nada me tira da cabeça que se essa série tivesse episódios de 1 hora, acho que o discorrer dela seria bem diferente, porque eu acho que muito disso que o Sam comentou é porque os episódios são muito curtos, não dá tempo de fazer tudo, e aí às vezes parece que é corrido, mas na verdade não é que o episódio é corrido, é que ele é tão curto que não dá tempo de fazer muita coisa, né? E aí alguns personagens vão perdendo força e outros vão ganhando. E é muito isso que o Sam comentou, assim, apesar de eu tá tendo um ponto de vista mais positivo, tô mais aqui no time do Thiago, né? Eu e o Thiago estamos no time dos positivos, Pedro e Sam estão nos times do não estamos gostando tanto assim, mas estamos acompanhando, né? Eu percebo, assim, que tem muita coisa que poderia ter sido diferente, poderia ter melhorado em alguns quesitos. E eu acho que se a série tivesse embarcado mesmo nesse thriller, né, de mistério, um pouco mais... um pouco mais nessa... Não chegando no terror, mas uma coisa um pouco mais mistério, suspense, elaborada nesse sentido. E
não fosse tão curto, talvez o desempenho dela, em alguns quesitos, assim, poderia realmente ser diferente, ser melhor, mais aproveitado, talvez escolher outros caminhos para mostrar certas situações, né? Enfim. E você, Thiago, o que você tá achando? Então, para mim até agora o saldo tem sido positivo, apesar de algumas ressalvas, né? Como eu coloquei até inclusive na comunidade do YouTube, né? Que quando tem alguma coisa que me incomoda, eu falo. Eu não sou passador de pano, como todo mundo tava falando lá no YouTube. Mas então, que, por exemplo, para mim tá sendo tudo positivo, né? Mas o que tá me pegando assim de uma forma que tá me incomodando muito é como vocês falaram anteriormente, que é esses episódios curtos, né? E essa demora do Mestre Sol em falar o que de fato aconteceu. Toda hora que ele vai chegar e falar assim, eu tenho que falar, aí eu tenho que falar, agora eu vou falar, aí acaba a energia lá da nave, aí sabe? E aí quando ele simplesmente vai chegar na May, prende ela, e chega, bate a mão na mesa e fala assim, agora você vai me ouvir? Aí eu falei, agora que ele vai falar, acaba o episódio. Aí eu falei, não, mano, já tá enrolando demais isso aí. Já chegou num ponto que tá enrolando demais. Então, por mais que a série também tá sendo positiva da forma que tá sendo desenrolada, essa enrolação que começou em falar o que de fato aconteceu tá incomodando bastante. Isso junto com episódios curtos não tá legal pra mim, sabe? Eu queria muito que Star Wars tivesse episódios do tamanho, por exemplo, de Game of Thrones, de Casa do Dragão, que o último episódio teve 1h30 de duração. Eu queria muito que chegasse nesse ponto. E Star Wars tá pecando a mesma coisa que pecou o Percy Jackson, né? A série do Percy Jackson também muito curta e não desenvolveu quase nada, assim. Correu com o primeiro livro, né? Carol acompanha o Percy Jackson, é fã do Percy Jackson, ela sabe o que eu tô falando, né? Mas, assim, e assim, tipo, uma coisa que aconteceu no último episódio que tá me deixando intrigado é que, assim, já começou com a Vernestra no começo da série não ser nem um pouco parecida com a Vernestra que eu acompanho nos livros, sabe? Aí vem ela nesse último episódio, ela tá sabendo de alguma coisa, gente. Ela tá sabendo de alguma coisa que não quer falar. Ela tá escondendo muito coisa do conselho. E eu tô achando que a Vernestra tem alguma ligação aí com o Kibir. Thiago veio comentar ressalvas da série. Não acredito, achei que ia ser só elogios. Olha só, quem te viu, quem te vê, Thiago. Eu sempre falei, quando eu gosto. Mas se tem alguma coisa que me incomoda, eu falo, não passo pano, eu falo que me incomodou. Mas aí você não vai receber o Pix da Disney, né? Mas eu primeiro recebi e depois eu tô falando, entendeu? Primeiro eu recebo e depois eu falo. Ah, entendi. Já recebeu, agora pode falar, né? É justo. Aí eu embargo por isso. Boa. Bom, agora aqui a gente vai entrar no que eu chamo de fumar banana. Que a gente vai comentar uma análise, comentar um pouco sobre alguns detalhes da série. O que a gente tá pensando, imaginando aí analisando alguns detalhes da série. E que a série pode trazer para o universo Star Wars com esses episódios. Porque, apesar dos pesares, eu acho que essa série, ela tá conseguindo expandir bem a lore de Star Wars, ela tá conseguindo trazer ideias novas, conceitos novos, e apesar dos seus defeitos, eu tô engajando bem nos mistérios da série. Eu acho que tá sendo a série, assim, que eu tô mais criando teorias, pensando, imaginando o que pode acontecer, o que isso pode dizer. Pode ser que no final das contas não dê nada do que eu tô imaginando e tá tudo bem, mas assim, eu gosto muito desse momento de absorção da série. Por isso que eu sou muito a favor de série semanal, porque eu acho que a gente passa mais tempo digerindo, conversando, debatendo sobre o que isso significa, o que isso vai trazer, o que vai acontecer lá na frente. Será que tal personagem vai fazer tal coisa? Tal coisa vai acontecer? Acho que é bem legal esse momento assim de
de digerir a série. E aqui, eu queria muito passar a palavra pro Pedro, para ele comentar uma teoria muito bacana que a gente, né, conversou já nos grupos de Star Wars, que é a teoria do Cavaleiro de Ren. Pedro, explica essa teoria pra gente. Cara, uma das coisas que eu mais gosto das sequels é essa parte dos Cavaleiros de Ren. Eu gosto muito, né, do lado sombrio, né? Embora o meu canal fale sobre o Obi-Wan, por assim dizer. Mas, assim, eu não esperava muito a respeito do Kimi. Não sabia que ele poderia ser um Sith. Até porque a gente não tem ideia. Ele, na verdade, ele zomba, né, dos Jedi. Porque o Jedi não pode ver alguém de sabre vermelho que rotula como inimigo. Porém, desde o começo, o design do Kimi, sabe? O capacete, o manto dele, tudo dá a entender que tem alguma relação com os Cavaleiros de Ren. Até porque no final desse episódio a gente ouve o tema, né, do Kylo Ren ali nitidamente, não teve nenhum tipo de alteração da trilha sonora. Porque se você for voltar lá nas sequels, né, o tema do Palpatine, do Darth Vader na Estrela da Morte em O Retorno de Jedi é tocado quando a Rey ela entra na Estrela da Morte, só que é completamente distorcido, bem de baixinho. E não, eles fizeram dessa forma para você criar essa conexão. Olha, é o tema do Kylo Ren, tem alguma coisa. Fora que também ele diz a mesma coisa que o Ren lá dos quadrinhos, né, do Kylo Ren fala, que eu não tenho um nome, né, vocês me chamam como por Sith, né, porque aquilo, o Jedi, ele não tem nenhum inimigo, né, propriamente dito, a não ser o usuário do lado negro. E tem muito aquela analogia também do Luke, do episódio 8, o que me fala muito sobre isso, tipo, o Jedi acha que a força, eles têm propriedade sobre a força, e não é assim. A força pode ser utilizada de outras formas, não só pelo lado negro, mas também a gente vê lá em Star Wars Rebels, o próprio Bendu, né, que você não precisa estar portando sabre de luz para utilizar a força, né? Então, o Kimir, ele trouxe muito essa filosofia que o Ren, ele traz nos quadrinhos do Kylo Ren também. Então, é uma teoria muito forte. Eu ficaria muito decepcionado se não fosse, até porque, né, depois do Marok, acho que todo fã de Star Wars tá muito calejado. O cara, enfim, é fumaça. Então, acho que, sei lá, eu quero que seja, mas a expectativa tá muito baixa. Ah, mas o Marok eu achei que foi um exagero do fandom também, né? Porque, pô, teorizaram que o cara era o Starkiller, sabe? Não, aí já foi muito exagerado. Aí miraram dois extremos, né? Esse daí queria se decepcionar mesmo, não tem jeito. Aqui o problema do Flamengo, ele pensa muito lá em cima, aí quando não se decepciona e fala que a série é uma bosta. Exatamente, aí eu já... O Marok eu já achei que fumou aí. Mas essa teoria do Cavaleiro de Ren, eu acho que faz muito sentido. O que me pega no Kimir é o fato de que ele ainda não se afirmou como Sith, né? E assim, tem o que eu gostaria e o que eu acho que vai ser, né? Porque o que eu gostaria era que a série fosse sobre o Sith. Queria que focasse ali no Sith e tal. Mas se, né, o Kimir, ele abrir esse espaço para os Cavaleiros de Ren, eu acho que é interessante para desassociar o lado sombrio apenas para o Sith. Porque acho que é importante para as pessoas entenderem que Sith tem a ver com filosofia. É uma ideologia, né, tem as suas próprias regras, que inclusive a mais famosa dela é a regra de 2. Então, acho que para desassociar e entender, existem outros grupos do lado sombrio, não necessariamente seguem a filosofia do Sith, né? E aí entra outras ideias, né? E se o Kimi, por algum motivo, ele saiu da regra de 2, ou ele foi, como é que eu posso dizer, meio exilado mesmo, entre os Sith, e se ele se exilou, ele decidiu buscar a própria filosofia. Isso já aconteceu no Legends, porque a Darth Cognos, ela tinha um aprendiz, se não me engano o nome dele é Darth Millennial, e ele também se desassociou da regra de 2, porque ele criou a própria filosofia dele, né? E aí ela arranjou outro aprendiz para poder continuar. O Kylo Ren não era considerado um Sith, né? O Ben Solo não era considerado um Sith. Então ele era um usuário do lado sombrio, mas não era um Sith.
Exatamente. Exatamente. E essas nuances entre o Kimir, a Osha e o Kylo e a Rey, eu acho que não são. Por isso que eu acho que esse caso aqui não vai ser tão Marok da vida, porque eu acho que as semelhanças são muito parecidas. Nossa, as semelhanças são muito parecidas, que redundante. Mas tem muita semelhança, né? Entre as duas narrativas. Tá dizendo que Osha e Kimir é a nova Reylo. Começa não. Tadinho dos Raiders, mas eles precisam ser acolhidos. Eles fazem parte também do nosso fandom. Por esse assunto do lado sombrio. O que mais que vocês conseguem absorver dessa questão assim com o Kimir? Olha, que eu tô com teorias na cabeça, que eu comecei a falar, né, que a Vernestra tá estranha e que não sei o que e tal, né? Eu tô achando que a Vernestra foi mestra do Kimir, aquela cicatriz das costas dele é chicotada. Talvez ele foi pro lado sombrio e aí tiveram um duelo e ela deu a chicotada nas costas dele e foi aquela marca. E meio que ela deve sentir, assim como o Sol sentiu a Osha quando ela tava fugindo e tudo mais, eu tô achando que a Vernestra tá sentindo o Kimir. Ela quis ir pessoalmente lá tentar resolver as coisas sem falar pro conselho, porque ela deve ter culpa no cartório, talvez pelo fato de ela ter descartado o Kimir quando ele era Jedi e aí tiveram esse duelo e ele virou Sith e foi pro lado sombrio, sei lá o que. Então eu acho que ela tem culpa no cartório nisso daí. E é muito estranho esse relacionamento esse jeito, né? Desculpa, não é relacionamento. Esse jeito da Vernestra. Agora, com relação a Kimir e Osha, eu tô achando que a Osha vai ser seduzida pelo lado sombrio. Tô achando que vai ser aquele negócio, tipo, a Mei vai pro lado luminoso e a Osha vai pro lado sombrio, vai trocar. Sabe? Eu tô achando que vai ser isso. Literalmente seduzida, né? Por aquele corpite lá, né? Que, né, eu achei aquilo lá, que merda, né? Também, né? Vocês entenderam, né? Que merda foi aquilo, né? Mas, enfim. Você aguenta. Mas, enfim. Tem muita, sabe? Tá tendo muito mais pergunta do que resposta. E posso falar uma coisa sincera, do fundo do coração? Eu não quero que responda no último episódio. Eu quero que deixem aberto. Eu quero que deixem aberto, sim. Eu quero que venha a segunda temporada pra calar a boca de um monte de gente. Tá falando, ai, vai cancelado, aí foi cancelado. Chupa, vai ter segunda temporada. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu acho também, assim, tem algumas coisas que vai deixar pra segunda. Eu acho que principalmente o Kimir vai ficar pra segunda temporada. Quem ele é, o que ele quer, o que ele busca. Acho que essa primeira, igual você falou, acho que essa primeira vai focar mais em Brandok. Também tô achando. Eu acho que eu tenho sentimentos conflitantes sobre uma segunda temporada. Ao mesmo tempo que seria interessante ver um desenvolvimento melhor do Kimir, né, etc. Até uma coisa que a Leslie tinha falado, né, que a gente ia ver, né, como que os Sith se infiltraram, né, na República, etc. E assim, isso tá muito diluído, assim, quase imperceptível, pelo menos até agora, os 6 episódios, né? Essa questão de como eles se infiltraram, né? Tem muito pouco indício disso, né? E a questão do Kimir como usuário do lado sombrio, a gente tem várias coisas, né? A gente já falou aqui do Cavaleiros de Rain, já falou sobre a Vernestra, qual que é a relação dele com o Kimir, será que ela já foi mestra dele em algum momento, etc. Tem até algumas teorias falando de que talvez a própria Vernestra seja o Sith por trás, né? E aí eu não vou nem entrar nesse mérito, mas em alguns momentos... É spoiler de Alta República ou não? Não. Será? Não sei. Mas assim,
me parece que a série aponta para vários caminhos, várias direções. Então isso dá liberdade pra gente pensar o que a gente quiser. O cara pode ser um Cavaleiro de Rain, o cara pode ser um Jedi sombrio, o cara pode ser um Sith de fato. Se ele é Sith, ele é o mestre ou ele é um aprendiz? Ou será que ele é será que ele é um Ronin, tipo aquele que a gente viu no Visions, né? O cara é um Sith, mas ele não necessariamente tá procurando a dominação da galáxia ou vingança contra o Jedi, etc. Ele pode ter se desvinculado do mestre dele, né, e começou a agir por conta própria. Eu acho que são coisas que estão abertas porque o roteiro aponta em 50 direções. Então, né, você tem 50 possibilidades ali do que ele pode ser, o que ele quer de fato. Ele fala ali que ele quer o poder de 2 para Osha, né? Então, isso aliado ao que ele já comentou do Código Sith, lá no episódio 2, né, que a paz é uma mentira, etc., é mais um indício que seja fato Sith, né? Mas a série coloca outras coisas e aí você fica, putz, e agora? Pode ser Cavaleiro de Rain, pode ser Sith, pode ser Jedi Sombrio, pode ser várias coisas. Eu, particularmente, não gosto quando o roteiro aponta 50 caminhos. Eu gosto que se desenvolva um caminho e você vai ter um plot twist, mas que esse desenvolvimento tem um sentido, né? Ele vai apontando uma direção, ele pode mudar ali no final, posteriormente, apontar para outro, sim, mas quando aponta para várias direções, assim, isso vai diluindo, sabe, a minha ansiedade para saber o que vai acontecer, porque ele tá sempre girando o rumo, tá sempre virando. Então eu sei que, ele apresentou alguma coisa agora, no próximo episódio ele vai virar totalmente caótico. Então, para mim, acaba perdendo um pouco essa vontade, sabe, né, esse hype de saber exatamente o que é. Então, eu acho que tá bem aberto, pode vir coisa bem legal aí pra frente. Mas eu estou num conflito interno, assim, sobre uma segunda temporada. Se houvesse, eu acho que tem bastante coisa que precisa mudar pra série realmente, assim, explorar todo o potencial. Porque eu não acho que a série, ela só tem coisa ruim. Eu acho que a série tem propostas muito legais, ideias muito legais, só que elas não são desenvolvidas tão bem para que essa ideia se sustente, sabe? Essa ideia realmente ela encorpe e a gente vê uma coisa, uma encorpada assim, sem ser o corpo do Kimir, sabe? Mas tem ideias boas, tem ideias muito boas, né? Tem um potencial ali, né? Acho que a minha maior frustração é que ele não consegue desenvolver isso. Acho que é aquela ideia de menos é mais, né? Que às vezes quer colocar muitas coisas e não sabe como prosseguir com isso, né? E você comentou uma coisa muito importante, Sam. Essa questão política também de Star Wars, porque as prequels expandiu muito o lado político da galáxia e como os Sith, eles não têm um envolvimento só na força, mas eles também têm uma força política muito grande, a partir do Palpatine. E isso é uma coisa que seria interessante a série explorar, porque tem pouquíssimos, assim, só alguns momentos que a Ordem Jedi, né, pela Vernestra no caso, né, se envolve ali com o político. Tem uma cena ou outra ali deles discutindo uma coisa mais a ver com política e não tão a ver com o arco da Osha, né. Então, realmente, assim, essa parte fica um pouco de fora, o que é uma pena, porque expandiria bastante, abriria espaço para muitas questões a serem desenvolvidas, mas também uma ideia que eu vi nos grupos de Star Wars é que pode ser que a série ela corra para chegar na época do Palpatine, né? No início do treino do Palpatine, e aí a partir daí mostre o envolvimento do Palpatine no Senado. O que me faz pensar se
né? Não sei agora, se agora ou se na próxima temporada, pode ser que a gente seja apresentado ao Plagueis do Canon. Inclusive na live do Rebelião Estelar que o Pedro tava, né? Eu comentei que eu tinha a vaga lembrança de que o Plagueis havia matado o Tenebros em uma caverna no livro Darth Plagueis, né? E isso de fato, ele mata lá, e era uma caverna onde eles estavam, onde tinha cortoses. Então pode ser uma referência aí, né, direta, né, a esse planeta. A Leslie falou que não é Acto, ela já confirmou. Então eles colocaram ali que é um planeta desconhecido, né, por ser raro você achar esse cortose. E aí fica aberto. Eu acho uma ligação interessante se fosse esse planeta aí, Baldemic. E dá um biscoito Legends, né, pra gente. A série tem muita coisa do Legends, né? Não só o chicote de luz, o cortose, que eles fizeram questão de mostrar. Inclusive até na luta do Kimi, quando o Sol fala pra ele, você matou todos eles, e ele fala, eles viram meu rosto. Isso é alguma coisa que acontece no livro do Darth Bane. Ele teve que eliminar todo mundo porque as pessoas viram quem ele era realmente. Então ele dizimou todo mundo justamente para não ter a fisionomia dele, as características dele, quem ele realmente era como identidade revelada ali pelas outras pessoas. A todo momento dá uma pincelada ali do Legends, e da mesma forma que o Kimi pode ser um Sith, pode ser qualquer outro tipo de coisa, ele também pode ser uma pessoa, e assim como a gente estava falando, né, do Tenebros, do Darth Plagueis, ele em uma dessas explorações dele, não sei se ele tem um mestre, mas ele encontrou o livro do Sith, né? Olha só que maneiro se a gente tivesse alguma coisa relacionada a Moraband, que já é canonizado, né, ali em The Clone Wars, que o Yoda, ele vai lá, né, visitar os espíritos ancestrais, né, do Darth Bane. Então, se tivesse mais uma menção ao Sith do antigo Legends, né, dos antigos Sith mesmo, que já são canônicos, como Raven, Darth Bane e os outros, seria muito interessante a gente ver de onde que ele sabe dessa teoria de dois? Por que ele quer ter dois? Que tipo de poder ele encontrou? Ele poderia ser uma pessoa exilada que a Vernestra encontrou por aí, viu que o cara não era muito equilibrado, e assim como a família Skywalker, né, tipo, não tá querendo se cuidar, tipo, isola, sabe? Manda para um planeta lá na PQP e a pessoa volta, sabe? Volta revoltado, mais ainda. Então, provavelmente ele pegou conhecimento para ele mesmo, foi aprimorando. E as pessoas falam, mas ele luta bem demais para ser treinado por si próprio, sabe? Ser autodidata. Tudo bem que se ele não é o escolhido como um Anakin, não é uma Rey, não é um Luke, mas ele tem um jeito muito polido, sabe? De lutar. Provavelmente tem alguma coisa por trás aí que liga muito mais ali no lado primitivo de Star Wars, ali do início de tudo. E a gente não pode esquecer que o menos, igual o Carol falou, o menos é mais, né? O Darth Maul só é muito bom no episódio 1 porque ele não tem diálogo. Se eles colocarem o Kimir pra falar demais, vai acabar estragando o personagem. Tanto é que esse último episódio, cara, eram mais de 2 minutos de silêncio, sabe? Eles não queriam colocar o personagem pra falar absolutamente nada que entregasse ou estragasse, provavelmente, a história. Então, eu acredito que... exatamente, né? A câmera lenta do Zack Snyder ainda, né? Cantando aleluia ainda. Mas assim, parece que eles estão empurrando tudo para os últimos episódios ou então para colocar uma segunda temporada, porque foi muito período de silêncio que teve nesse episódio. Lembrou até meio que o treinamento da Rey lá com o Luke em Acto no episódio 8, muito, até o próprio planeta parecia, né? Tem uma coisa que o Kimir falou aí, que ele fala que ele foi um Jedi há muito tempo. E se você olhar a fisionomia dele, você não dá, sei lá, 30 anos pro cara. Então como que faz muito tempo que esse cara foi Jedi aí
E abriu-se até a possibilidade de a Vernestra, né, ter sido mestra dele, né? A Vernestra tem 116 anos na série. Eu tava pensando em uma possibilidade, pode ser viajada ou não, mas eu pensei em que esse Kimir, ele já pode ter sido um Sith que já começou ali a entrar nessa questão de estudar ali transferência de essência, sabe? Então, tipo, quando o seu corpo você já tá velho, né? E você não quer morrer, você não quer deixar ali o seu poder jovem, né? Deixar que o tempo te enfraqueça, né? Que isso vá minando as suas habilidades, etc. E a possibilidade de ele ter trocado de corpo, né? Ele ter achado um corpo mais jovem, que pode dar vantagens para a essência desse Sith ter uma vantagem em cima dos outros, vantagem física aí eu digo, né? Mas você reaproveitar o que você já aprendeu antes, o que você já viveu e tudo mais, mas com um corpo jovem, né? Então, eu acho que isso pode ser algo que pode ser utilizado ali até, ou esse cara ser tipo o Plagueis, mas que tipo ele é uma troca antes daquele Plagueis da raça Moon, né, que a gente conhece do Legends, né? A gente tem ali no livro Segredo do Sith, a gente já tem ali um Moon aparecendo como o Darth Plagueis, seria o mestre do Palpatine. Mas pode haver uma troca ainda, né? Você trocar de essência. Isso é uma coisa que o episódio 9, na novelização, já deixou claro que o Plagueis que tinha essa ideia, né? De você se manter vivo fazendo a transferência de essência. Né? Então, acho que pode ser uma possibilidade também. E, sério, puxando esse que você falou, você que acompanha a Alta República há bastante tempo e tá mais adiantado que eu, né? Já tá na terceira fase, eu tô começando a segunda ainda. Me fala aí, o que você tá achando da Vernestra nesse tempo aí? Aí você tocou num assunto delicado. Sabe aquele meme que mostra o cara assim, parece que fazem uma pergunta pra ele, aí ele faz um gesto assim de, não, corta, sabe? O bicho tá chorando, assim, já lacrimejando, assim, aquele olho marejado, ele... Eu tô assim, com Vernestra nessa série. Um assunto delicado. Eita, nós. Polêmica. E como o Thiago já falou, né? Ela tá bem diferente do que a gente vê nos livros. Né? E realmente tá... Claro que a gente tem ali um pulo de 100 anos, né? Ali da fase 1 pra série The Acolyte. Mas, ao mesmo tempo... você tem uma mudança muito grande ali, tipo, se eles mantivessem, né, a mesma visão que ela tinha antes, ela seria a pessoa que estaria confrontando as ações dos Jedi agora, no sentido de os caras esconderem as coisas, os caras estarem muito ligados com a política da República, se preocupando demais com a política, ao invés de se preocupar com os objetivos da Ordem, né, que seria ser a luz da galáxia, proteger, né, quem precisa, etc. Né? E eles foram para um caminho de tipo, vamos pegar aqui a Vernestra e para linkar, né, com a série com os livros, né, vamos usar ela ali para num outro momento que a personagem já tem uma outra visão, etc. Eu acho que queima um pouco, sabe? Você pegar um personagem que ainda está sendo desenvolvido na fase 3, então a gente não sabe como termina ali a participação dela na fase 3, e você já, tipo, estabelecer que, ó, nesse ponto do tempo ela já tá assado, então meio que, beleza, pode ser épico ali o que ela vai fazer na fase 3, mas a gente sabe que 100 anos depois ela escorregou ali. Deu uma labareda que o Seth tá falando pra não contar nada. Mas também são 100 anos de história, né? 100 anos de experiência. Sabe-se lá o que aconteceu nesses 100 anos, né? E uma coisa que você comentou, Sam, que foi uma coisa que eu matutei muito nesse 6º episódio, foi a questão da idade do Kimir. Porque da forma como ele falou, parece que ele é bem mais velho do que ele aparenta ser. E aí fica
junto um pouco com isso que o Pedro comentou, de como, né, de onde surgiu essas habilidades dele, considerando uma transferência de consciência, de essência, e se escolher o Kimiro original, o corpo, ele era um Jedi, e aí esse Sith, que pode ser o Plagueis, por exemplo, escolheu ele, ainda Padawan, justamente porque ele era, né, Padawan, tá aprendendo, sabe lutar já, não vai ser tão difícil acostumar o corpo. Não sei, isso sou eu viajando aqui na maionese. Mas faz muito sentido. Uma coisa que eu pensei também é que eu acho que não é por acaso que a série tá apresentando manipulação da vida através da força. Eu acho que eu ainda estou presa ali naquele episódio 3, que as bruxas falam do nascimento das gêmeas, um nascimento não natural, como o lado sombrio abre espaço para situações não naturais, né? Então eu fiquei pensando, e se a manipulação dos midichlorians, existe essa possibilidade de você retardar o envelhecimento, conseguir atingir a vida eterna, né, a imortalidade, que é uma das coisas que os Sith também buscam, né? Enfim, e eu acho que tudo isso é um prato cheio. Por isso que uma das coisas que eu estou esperando que a série apresente é o Plagueis, seja qual for a aparência dele no momento, porque tem isso que o Sam comentou. A aparência dele pode ser diferente porque ele pode fazer essa transferência. Eu acho que a série tá culminando aí pra talvez trazer o Plagueis, não sei. Aí fico na dúvida se é uma esperança minha ou se a série realmente tá colocando esses feijõezinhos na minha cabeça. Outra parte da série que acho legal a gente discorrer aqui, apesar do Kimi ser um personagem muito interessante, que a gente acaba conseguindo construir mais ideias. Você tava procurando uma palavra que não seja gostoso, né? Não, aqui. Apesar do Kimi ser interessante, né? Ser uma boa trama, né? A gente acaba matutando mais sobre ele do que sobre o restante das tramas, né? Mas também a questão da Osha e da Mei, apesar de ter um pouco disso, elas terem perdido mais a força nesses últimos episódios, ainda assim existe alguma coisa ali com o Sol. E eu não sei vocês, mas eu acho que o Sol, ele está caminhando pra se apagar. Vai se pôr. Exatamente, pra se pôr, exatamente isso. Eu achei que nesse sexto episódio, ele já mudou totalmente a feição dele. E assim, uma ressalva aqui, o Lee Jung-jae, ele é um ótimo ator, eu acho que assim, eu virei fã oficial dele, porque eu acho ele junto com o Manny Jacinto, são os melhores atores dessa série. O Lee Jung-jae atua só com o olhar, e enfim, só queria estabelecer isso mesmo. Mas enfim, gente, o que vocês acham desse personagem? Nossa, eu vou falar, realmente, ele mudou de repente, né, a fisionomia dele quando ele descobriu, né, que a Osha não é a Osha e sim a Mei, e aí ele botou ela pra dormir e depois prendeu ela. Quando ele chegou e falou assim, bateu a mão na mesa e falou assim, agora nós vamos conversar, você vai me ouvir? Eu falei assim, o cara tá bravo, o que será que vai vir aí? Ele tá puto, o Mestre tá puto, agora... E ele vai de arrasta até o final da série, eu tenho certeza. Infelizmente. Não queria, mas vai. Mas sabe, eu considerei também ele se exilar. Vou fazer um top de Barashi. Mas aí também não. Sei lá, ele se exilar com ela, acho que não faria tanto sentido. Porque, por exemplo, ele teria que, no mínimo, sofrer uma punição do Alto Conselho, sabe? E aí ele ter que fazer alguma coisa, provavelmente jamais que deixariam ele levar as meninas, ou uma delas, né, no caso, que é a Osha, a Mei, no caso. Então, eu acredito que ele vai de arrasta pra cima até o final. Inclusive, uma das cenas que ainda não apareceu em nenhum dos episódios é uma perseguição, né, que tem no espaço, que é a nave dele e outra, a gente não sabe o que é, ou quem.
Mas eu acho que provavelmente até o final da série ele vai de arrasta pra cima assim. E não seja o Kimir que acabe matando ele, não. Eu acredito que ele deva morrer pra Osha. Olha só. Pra Osha? É, ela pega o sabre de luz do Kimir e ataca o Mestre Sol. Tem mais um detalhe, né? Tem o detalhe que o Padawan lá com a Vernestra fala: será que não foi o Sol que fez isso? E se eles acharem que realmente foi o Sol que fez, aí tem um tipo Vernestra versus Sol. Nossa. Até porque tem um pouco disso, né? Dos Jedi buscarem mais as soluções fáceis do que as soluções verdadeiras, né? Mais fácil culpar o Sol do que ir atrás do verdadeiro culpado que vai fugir do que eles acreditam, de toda a realidade que eles acreditam, né? A gente vê isso no próprio livro do Discípulo Sombrio, né? Que o Conselho manda o Kinlan Voss ir lá matar o Conde do Khan. Aí nessa missão, o Kinlan Voss vai pro lado sombrio. E qual que é a solução do Conselho? Vamos matar o Kinlan Voss agora. Quando o Kinlan Voss volta pro Conselho redimido, eles queriam. O Mace Windu queria dar cabo no Kinlan Voss. Pois é. Também escolheram a pior pessoa pra dar cabo do Quinlan Voss, né? O Mace Windu. Esse daí é o pior de todos, né? Se fosse o Yoda, o negócio seria diferente. Mas assim, é que eu não conheço muito da Alta República ali, dos personagens, mas eu acho muito inviável, por exemplo, a Vernestra simplesmente tentar dar cabo do Mestre Sol, porque ali do Jedi ela é a mais experiente. Acho que abaixo dela apenas o Mestre Sol, sabe? Então, é aquilo. Ela sabe exatamente o que aconteceu naquele lugar ali. Eu não sei o que pode ser aquela cicatriz nas costas dele, mas foi o chicote do Beto Carreiro que jogaram ali nas costas dele, né? Então, provavelmente eles devam ir por esse caminho dela ter sido a mestra dele em algum momento, ter sido a tutora dele em alguma coisa. Lembra até mesmo Cavaleiro Lost Canvas, né? O Cavaleiro de Câncer, que ele encontra, né, uma pessoa que tava, uma criança, né, que tava quase morrendo de fome, pega ele para treinar lá no Coliseu, e ele vira o próximo Cavaleiro de Câncer. Então provavelmente é a história que eles vão contar. A não ser que a série surpreenda a gente com um plot twist muito grande, o que eu duvido muito. Tá tudo muito óbvio, né? Até o momento, né? Tirando essa parte Sif, a origem do Kimir e tal. Eu não sei se vai ser exatamente um plot twist, porque eu acho que a gente já espera que aconteceu, que eles fizeram merda, que o Sol e a Vernestra fizeram merda. Mas eu acho que vai ser interessante se a merda que eles fizerem foi tão grande que a Osha se convença de desviver o Sol. Seria muito interessante se o Sol for de arrasta pelas mãos da Osha. E uma coisa que eu ia comentar é que eu achei muito estranho a relação Sol e Mei. Eu fiquei na dúvida se o Sol realmente não sabia que era a Mei, apesar de ter o calor da batalha, acabou de ver os colegas dele morrendo, a Padawan dele morreu, tem a questão do luto e tal. Mas tem um momento no episódio que o Sol ele começa a sacar que não é a Osha ali. E aí eu achei um pouco esquisito a maneira como ele, né, se tocou que era ela e ele ter essa ânsia de querer contar pra ela. E muito essa questão dele ter dificuldade de contar pra Osha, mas pra Mei, ele prendeu ela e falou: você vai ouvir agora o que eu tenho pra te falar e é isso aí, você não vai poder reclamar, entendeu? E assim, eu acho que realmente ele deve ter feito alguma merda muito grande. Eu acho que a culpa do que aconteceu foi dos Jedi. Eu gosto da ideia aí que o Pedro falou aí sobre talvez a Osha dar o fim, né, no Sol. Como o Kimir já falou que agora que vocês viram meu rosto eu vou ter que matar todo mundo, acho que seria difícil o Sol sair impune, sabe? Sair livre disso, porque o cara é uma das testemunhas oculares que viram o cara, né? Então,
Acho que não tem como ele escapar, porque a gente tem aquela coisa, né, de que lá nas prequels a gente tem que ter aquela frase lá, né? Faz um milênio que ninguém ouve falar de Sith, né? Então, acho que eles devem manter isso desse jeito, né? Sem quebrar, então não pode ter ponta solta, né? Tem que haver uma queima de arquivo ali e isso ficar abafado de alguma forma. O meu medo agora tá sendo o que aconteceu em Brendok não ser lá tão... ter um peso tão grande assim, pra tipo, nossa, os Jedi fizeram uma merda grande, sabe? Fizeram uma merdinha e pode até ser que nem tem tanta culpa Jedi assim. Eu gostaria de ver algo assim, bem interessante, uma culpa realmente grande pra justificar tudo que a gente viu ali na série, né? Mestre Jedi se matando porque não aguentava lidar mais com a culpa, né, do que aconteceu e etc. Eu espero que essa noite, o que aconteceu em Brendok seja realmente vale a pena, né? A gente vê de fato que, caraca, né? Os Jedi passaram muito do ponto, né? Foram muito além do que eles tinham ido. Fora essa questão que a gente sabe que os Jedi pegavam mesmo as crianças e levavam embora, etc. Que fosse mais do que isso, porque isso a gente já sabe, né? Não teria por que armar um mistério todo em cima de uma coisa tão banal quanto os Jedi pegar as crianças, que a gente já sabe isso desde que Star Wars é Star Wars, ou que a gente viu as prequels pelo menos, né? Que isso acontece, né? Então eu gostaria de ver algo bem... pesando bem a mão em cima dos Jedi realmente, para que se justificasse, né, de fato, né, tudo que a gente tá vendo. Sobre a Verdestra, né, e vocês comentarem sobre a gente não tá acompanhando tanto a Alta República, até um pouquinho antes da série sair, a Leslie falou que você não precisava ler nada para você acompanhar a série. E ela falou também que eles escolheram nessa era porque era o mais próximo da era das prequels que havia para se trabalhar, onde ela conseguiria ali uma certa liberdade, né? Então, assim, meio que não se prendam assim tanto a tipo, na era da Alta República, né? Eles não estão preocupados na questão de tipo, vamos manter ali o que já foi estabelecido nos livros, etc. Como tá no final da Alta República, então tá mais próximo das prequels, né, do que da Alta República de fato, não precisa ficar muito preocupado com isso não. Acho que eles foi só uma questão ali de você linkar, né, com a Alta República, mas você ter uma liberdade também para trabalhar outras coisas. Então acho que nesse sentido pode ficar tranquilo que não tem muita dependência, sabe? Ou a obrigação de se manter ali a dos livros. Acho que a maior preocupação da série ali é manter ali os Sith não aparecendo em 1000 anos, né? E mesmo assim mostrar que eles estavam por aí, né? Já colocando o plano em prática, né? Sim, e eu acho também que pode ter uma queima de arquivo e eu fico pensando se a série ela não tá deixando essa primeira temporada como aquecendo os motores, sabe? Eu acho que uma introdução pro lado sombrio, para na segunda temporada, de fato, a gente ver algo mais relacionado ao Sith, ou, enfim, personagens mais do lado sombrio. Pensando também no quesito de que geralmente quem assiste Star Wars assiste muito por causa dos Jedi, né? E eu fico pensando se isso talvez não tenha... Da mesma forma que colocaram Ai, fugiu o nome da atriz agora. A atriz que faz a Indara. Né? Como... Carrie Moss. Isso! Repete o nome dela? É a Carrie Anne Moss. Carrie Anne Moss, isso. Eu tava com... Nossa, outro nome na cabeça. Enfim. Eterna Trinity. Tava com Trinity na cabeça, né? Então, eu tava com o Trinity na cabeça e eu tava tentando lembrar o nome. Da mesma forma colocaram ela, né, o chamariz. Carrie Anne Moss como Jedi e não sei o que. E ela morre nos primeiros 5 minutos. Eu acho que talvez
o chamariz dessa primeira temporada seja essa subversão de expectativa em relação aos Jedi. A gente vê que os Jedi não são tão bonzinhos assim, não são tão heróis. Pra na segunda temporada realmente assumir esse manto de lado sombrio. Porque, na verdade, o lado sombrio é um prato cheio pra Star Wars. É uma parte muito legal, muito interessante. Eu, particularmente, gosto muito dos personagens sombrios. Então, eu acho que não é uma parte que eles deveriam ter tanto medo de explorar, né? Medo de ser bizarro, medo de fazer uma coisa mais violenta ou mais, enfim, não tão educativa para crianças, digamos assim, né? Eu acho que o lado sombrio ele tem muito, muito a agregar. Agora a gente vai comentar um pouco sobre as nossas expectativas para o final da temporada. Faltam 2 episódios para acabar a temporada e o próximo episódio aqui do podcast do Estrelas da Jornada vai ser comentando a finale. Como a série se concluiu, os próximos 2 episódios vão ser episódios muito importantes, porque vão ser finalizações de arco, revelações, enfim. Então, é algo que a gente está esperando bastante. Então, assim, quais são suas expectativas, galera? Positivas, negativas? O que vocês acham que tá certo na cabeça de vocês que provavelmente vai acontecer? O que vocês gostariam que acontecesse? Enfim, vou começar pelo Pedro. Olha, é uma série que eu realmente não sei muito o que esperar. Os episódios são curtos e desses 35 minutos, provavelmente uns 10 é de abertura e de crédito, sabe? Se bobear, uns 5 minutos. Eu não sei se os próximos episódios eles terão um pouco mais de duração, e eu acho que seria muito necessário. E tem muita coisa solta, muita ponta solta. E por mais que eu pense que eles vão deixar tudo para uma segunda temporada, a gente não vai ter muitas respostas, até menos respostas do que a Ahsoka. Eu creio que pelo menos ele vai dar um encerramento para os mestres Jedi que estão, pelo menos nessa temporada, como Mestre Sol. Mas a respeito do Kimir, provavelmente a gente não tenha mais nada concreto a respeito, muito menos ali algo referenciando um Sith, um mestre mesmo. Provavelmente a gente vai ter no mínimo ali, ou no máximo o Kimir com a acólita dele, a aprendiz, que no caso assim caminhando para ser a Osha, e talvez a morte do Mestre Sol, até porque ele não pode levar para o Alto Conselho, que agora não é um, são 2, né? No caso é a Osha. Então eu acredito que vai deixar muita coisa aberta. E eu espero que eles saibam fechar. E o meu medo é que a gente não tenha tempo suficiente para explorar essas coisas em 2 episódios, não. Eu acho que vai ficar muito corrido. Eu tô assim, mais inclinado aí pro time do Pedro. Falta 2 episódios. E apesar de querer muito que tenha algum episódio com uma duração maior, talvez o episódio de flashback tenha uma duração maior, ou eles invertam, né? Talvez o último tenha uma duração maior. De qualquer forma, eu acho que ficou pouco tempo, sabe? Pra você dar um fechamento, assim, seja ali satisfatório diante do que a série se propôs a desenvolver. O que vai fechar deve ser, né, o mistério ali do que aconteceu em Brendock. Então, isso eles tinham que caprichar, visto que é de fato o único mistério que eles levaram a série toda para desenvolver e revelar de fato o que aconteceu, né? Agora, de expectativa assim, do que vai acontecer, eu lembro quando a Leslie falou sobre a série, né, pontuando que é onde Frozen encontra Kill Bill, né? A gente já viu as 2 partes, né? Já viu Frozen, né, com as 2 irmãs ali. Já viu Kill Bill, né, que é aquele episódio 5 ali, é total, né? Kill Bill, matança total, só faltou o sangue mesmo pra você falar, nossa, isso aqui é muito Kill Bill. Mas eu tô acreditando que a gente vai ter ali também fora essa queda da Osha pro lado sombrio de fato, eu acredito que
tanto o Sol vai morrer, quanto a Mei também. Eu acho que a Mei, talvez até ouvindo o que o Mestre Sol tem a dizer ali sobre aquela noite, ela venha ter uma perspectiva diferente do que ela imaginou, porque ela acredita, né, ali piamente que a culpa de tudo era dos Jedi. Né? E dependendo do que aconteceu, ela pode chegar à conclusão de que, caramba, não foi culpa deles. Eu não sabia que a minha irmã sobreviveu. Vou tentar de tudo para fazer ela se juntar a mim. Né? E pode ser isso justamente que vai fazer ela perder a vida, porque ao que parece a Osha não vai ter volta, sabe? Ela tá indo pra um caminho onde pra uma vai ser tipo, os Jedi não são tão ruins assim, que seria a Mei. E a Osha, pode ser que ela ache o contrário, né? Falar, caraca, os Jedi eu achei que tinham me salvado naquela noite, mas ela acreditar de que por culpa deles, né, ela perdeu a família toda. E ela, por vingança, dê cabo aí do Sol e talvez a Mei entre também aí na conta, né? E aí você resolve dois problemas, né? Você mata todos os mestres Jedi daquela noite em Brendok, mata todo mundo que viu o Kimir, né? E ficaria só o Kimir ali com a sua nova acólita ali, que seria a Osha. Bom, minhas expectativas para os próximos episódios são altíssimos. Estou muito empolgado. Também estou achando, assim como o Sam, que vai sobrar só Osha e Kimir, o resto vai tudo de arrasta. Uma coisa que o pessoal fica teorizando até então é que o Mestre Sol poderia ser o Sif, e eu espero muito que não, porque eu adoro o Mestre Sol. Inclusive já tem encomendei o cosplay de Mestre Sol. Né, o traje igualzinho dele de Jedi. Então, pra mim ia ser muito decepcionante se o Mestre Sol fosse o Mestre Sith, né? E assim, tipo, quero ver mais de Vernestra nessa série, quero ver mais até o final da série, né? Quero ver o que vão usar de desculpa para os 1000 anos tem os Sith estão extintos, né? Que ela fala do que Edmund. E gostaria muito de ver mais algum personagem conhecido da gente, assim como a gente viu o que é de mundo. Eu gostaria muito de ver mais algum personagem conhecido da gente no final da série. O que eu duvido, mas gostaria, né? Então, assim, tô hypado, tô ansioso. Falta muito pra terça-feira. Assim, né, eu quero que chegue a terça-feira logo, por causa da série, mas ao mesmo tempo eu não quero que chegue a terça-feira logo, porque é final de feriado. Isso é verdade. Se eu puder dar meus 2 centavos de opinião em relação ao final da temporada, eu acho que eu tento não manter minhas expectativas de qualquer forma, alta, baixa. Eu tento não ter expectativas, mas eu tenho uma visão positiva do futuro da série. Eu já tô planejando aí, quando terminar tudo, eu quero fazer uma maratona, assistir tudo de uma vez, pra eu ver se a minha experiência vendo, né, a série fechada, se como que vai ser essa questão da expectativa. Se a série, se é uma questão da gente estar esperando alguma coisa, ou se a série realmente cativou uma expectativa tão alta que, né, dependendo de como for o andar da carruagem, não seja tudo aquilo que a gente gostaria que fosse. Mas assim, eu tô com o Sam na questão de que eu acho que para os Jedi carregarem uma culpa tão grande, precisa realmente ser algo assim muito convincente, uma situação muito assim, para poder chegar ao ponto de um dos Jedi querer, né, se desviver. Eu tô na expectativa em relação ao passado, como que vai ser essa repercussão pra Mei, como que a Mei vai reagir a essa informação, porque eu acho que pode ser que haja pode ser que inocentem ela daquele incêndio. Talvez aquele incêndio nem tenha sido culpa dela, mas ela passou anos sendo culpada por algo que ela não fez. E, enfim, que explique
qual é essa culpa que os Jedi carregam durante anos. Então, acho que esse é o lado que eu quero mais entender, e também como que eles vão unir essa questão da Osha com o Kimir. Será que a Osha realmente vai aceitar o lado sombrio? Enfim, eu acho que tem um potencial bem legal, e como vocês já comentaram, a questão da série é tempo, é poder se desenvolver. E o mais engraçado é que existem séries que são curtinhas, mas que tem um desenvolvimento tão bacana. Eu acho que é uma questão de... Às vezes como a série é administrada, porque eu acho que as séries poderiam muito bem se espelhar em Avatar, que eu não me canso de dizer como essa série é incrível, e cada episódio tem apenas 20 minutos. Tudo bem que as temporadas são um pouco mais longas, né? As temporadas geralmente têm de 15 a 20 episódios, e são tão fechadinhas, tão bem ajeitadinhas, tão bem desenvolvidas, sabe? Eu acho que toda série poderia se espelhar em Avatar. Como contar uma história dando 20 minutinhos em cada episódio. Porque não é possível que as séries do Disney Plus, todas elas vão ter menos de 10 episódios de meia hora, e eles sempre vão ter esse problema de ritmo, de falta de tempo, de ter que correr com a história, né? Enfim. É isso, gente. Agora eu vou passar a palavra para os nossos convidados falarem das suas redes sociais, onde você, espectador, consegue encontrar eles, porque eles têm, assim, canais incríveis de Star Wars, e eu quero muito que, assim que acabar esse podcast, você vá lá e visite o canal, o Instagram, o Facebook, a página, o site dessa galera aqui incrível. Então, quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando dessa saga tão querida que nós amamos, mesmo quando os produtos que são fornecidos pra gente nem são tão legais assim. Mas só o fato da gente poder teorizar a respeito de Star Wars é muito legal. Star Wars trouxe muitas amizades e vocês são exemplos disso, então é sempre bom estar com vocês. E quem quiser acompanhar meu trabalho, por mais que eu esteja um pouco ausente ali, só olhando as coisas no meio da força, o fantasminho do Obi-Wan. Eu sou o Velho Kenobi, você pode me encontrar tanto no Instagram e também no YouTube. Por favor, me ajudem a chegar na marca de 10 mil inscritos no YouTube. Tô quase conseguindo, tô com 9.800 e alguma coisa, então conto muito com a ajuda de vocês. E quem sabe até o final dessa série eu não me anime a voltar a fazer conteúdo 100%. Então é isso. Boa. Obrigado novamente aí pelo convite aí para falar de Star Wars, igual o Pedro falou, né? Muitas vezes, mesmo quando o produto talvez não esteja tão interessante, mas esse papo em cima do que pode acontecer é bem interessante, e geralmente não costuma deixar a gente na mão, né? Às vezes o que a gente teoriza fica até mais interessante. Acho que essa é uma parte bem legal, que é você ter com quem falar, né? E geralmente isso daí acaba superando aí possíveis problemas. Quem quiser me seguir nas redes sociais, pelo Instagram, Sancrise Kenobi, tudo junto. Então ali eu falo sobre Alta República, Star Wars em geral, novidades, etc. Tô ali também no resenha.wars. Aliás, esse mês tem sorteio de aniversário aí de 7 anos do resenha.wars no Instagram, então fiquem de olho que já deve sair o post oficial aí. Nos podcasts ResenhaCast, que vai voltar esse ano. Eu tô finalizando a edição aí de um episódio. E também no podcast O Farol, inclusive que o Thiago faz parte, que a gente fala só sobre Alta República. Tá? Então você que viu a série ali, se interessou para saber mais, você pode acompanhar a gente ali no podcast O Farol, e a gente tá no Instagram também, ofarol.sw. Beleza? Valeu, galera. Aí, legal, Sam. Vários projetos pro futuro, hein? E parabéns pelos 7 anos. Muito legal, viu? Opa! Carol, obrigado aí pelo convite. É sempre bom estar aqui com você, batendo um papo bacana. Com você, com o Sam, com o Pedro e com as estrelinhas que estão ouvindo a gente aí também, né? As estrelinhas da Carol.
E pra quem não me conhece, Thiago Kenobi do Enclave da Força, só procurar Enclave da Força nas redes sociais, principalmente YouTube. E também agora Jedi Center, né? O Enclave da Força agora faz. O Jedi Center agora faz parte do Enclave da Força, né? Do grupo Enclave da Força. Então, inclusive a Carol tá no site me ajudando também. Assim como ela me ajuda no Enclave, ela tá me ajudando no site. Vai sair críticas aí de Acolyte em breve, né, Carol? Vai sim, aguardem, galera. E comemorar aqui nesse momento da gravação desse podcast, atingimos 60.066 inscritos no canal. Olha só. Order Tá 66. muito. Aí sim. Parabéns, Cheguei. Olha que histórico aqui no podcast. Que chique, gente. Mas é isso então, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. E você, espectador, não se esqueça de comentar o que você tá achando da série, o que você acha desses personagens, dessas teorias que a gente trouxe aqui. Não se esqueça de seguir o Estrelas da Jornada nas redes sociais. É só você pesquisar lá, @Estrelas da Jornada, no TikTok, no Instagram e também no Twitter. Apesar de que no Twitter eu tô lá mais pra, enfim, compartilhar as fanarts do Kimir, mas é isso. Se você quiser me ver falando horrores do Kimir, é só me seguir no Twitter também. E claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque além de podcast, eu também posto vídeos e principalmente shorts comentando não só de Star Wars, mas também de outros assuntos. E é isso, gente. Até a próxima. Falou!